conversar com Mônica Bergamo. Mônica, a gente conversava agora há pouco com um professor de Direito Constitucional e eu perguntava para ele, será que o fato de Bolsonaro ter precisado de 5 dias para, na visão de Alexandre de Moraes, ter desrespeitado as suas medidas cautelares, significa que quando a Justiça for analisar um pedido, eventual pedido de prisão domiciliar, no caso de uma condenação, isso poderá afetar os humores do Xandão, dos ministros? A Mônica tem informações sobre a possibilidade de Bolsonaro, enfim, sobre o que pode acontecer em caso de condenação do ex-presidente. Bom dia para você, Mônica. Olha só, Megali, bom dia a todos. Pois é, o Supremo Tribunal Federal descarta agora o Megali permitir que o Jair Bolsonaro cumpra pena de prisão em casa, caso ele seja condenado na ação penal que apura essa tentativa de golpe no Brasil, né? O ministro Alexandre de Moraes ontem determinou a prisão domiciliar dele por ter participado por telefone dos protestos, né, pelo impeachment dele próprio, Alexandre de Moraes, no domingo, mas isso é antes, né, da condenação. Depois da condenação, ele deve ser transferido, sim, para o regime fechado. Megali, essa possibilidade de uma prisão domiciliar, depois da condenação, ela estava sendo aventada no Supremo, né, como uma forma de amenizar os impactos da prisão de um ex-presidente, né? Coisa que o Lula, benefício que o Lula não teve, mas que poderia ser dado ao Jair Bolsonaro. Existia um diálogo, inclusive, com aliados do ex-presidente, para ser um tratamento mais humanitário. Agora, o Megali, depois do tarifaço de Trump, depois da lei Magnitsky em cima aí do Alexandre de Moraes, depois da atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, em busca, batalhando, apoiando e querendo mais sanções, a hipótese de uma prisão humanitária, domiciliar, suave, passou a ser descartada completamente, né? O Bolsonaro está sendo acusado de 5 crimes. Se ele for condenado pelos 5 crimes, as penas somadas mínimas vão dar 12 anos e 6 meses de prisão. Se forem as penas máximas, vai dar 43 anos de prisão, ou seja, com pena mínima ou com pena máxima, o regime é fechado, tá? O regime é fechado, não tem nada de prisão domiciliar. O regime aberto ou semiaberto, o aberto é para quem foi condenado a menos de 4 anos, o semiaberto é para quem foi condenado a menos de 8. Se ele vai ser a 12, ele vai para o fechado. Mesmo indo para o fechado, um juiz pode dar a domiciliar em regime fechado, ou seja, ele fica fechado, mas ele fica preso, mas fica preso em casa, diante de algumas circunstâncias, idade, se ele tem doenças, problemas crônicos, fragilidade de saúde. Então, o Bolsonaro poderia se encaixar, né? O Bolsonaro tem 70 anos, ele não tem uma doença crônica, mas ele tem problemas recorrentes por causa da cirurgia que ele fez por causa da facada. Então, ele poderia sim ser enquadrado. Poderia, agora, neste momento, o espírito da corte é que não, ele não será mais beneficiado com bondades. Vai para o regime fechado, Megali, é o que tudo indica. Como o Lula foi, né? Lula ficou 580 dias em regime fechado. Foi. Claro que numa cela, como ex-presidente, o Bolsonaro não vai para Papuda, né? Vai para uma cela, enfim, como foi o Lula, exatamente igual ao que foi o Lula, talvez mais tempo, porque o Lula foi condenado a 10 anos e o Bolsonaro vai ser condenado a mais tempo, seguramente. Mas a pena pode chegar a mais de 40 anos, né? Não é impossível que Bolsonaro pegue uns bons 7, 8 anos aí de xilindrome, um regime fechado. É claro que ele pode depois, né, progredir de regime, não quer dizer que vai ficar todo esse tempo realmente em regime fechado, mas de fato, né, no caso que a gente tem, né, de um presidente que foi preso de fato, o Lula ficou 500 e quantos dias? 535 dias, é isso, Mônica? 580, né? 580, 580 quase 2 anos preso no regime fechado. Vamos ver, né? Aparentemente é o que espera também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Embora eu espero que a gente nunca tenha que saber, Carla, também não deve ser fácil a prisão domiciliar, viu? Se a gente lembrar da pandemia, né? No começo tudo bem, não sei o quê, mas chega um ponto que... mas na pandemia a gente ainda dava uma saidinha pra ir no supermercado, né? Uhum. Mas é bem melhor do que ficar numa cela. Não, 1 milhão de vezes melhor. Não tem a menor... 1 milhão de vezes melhor. Ninguém tá falando que é a mesma coisa, mas também não deve ser fácil. Você não poder ir até a esquina, você não poder ir até a vendinha, você não poder ir até a padaria, sentar no balcão.
Não deve ser fácil. Não deve. Não. Mas, Não, enfim, a justiça que decida aí entre o fechado e o domiciliar. Mônica. Vamos ver agora também como abre o dia, né? Depois dessa prisão, como vai abrir o dólar e tudo, porque essa prisão aí do Bolsonaro vai ter repique na economia, talvez, né? Tá uma grande expectativa nas autoridades econômicas do governo, Megali, só pra gente complementar aí as consequências que pode ter para todos nós essa prisão, né? Saberemos daqui a pouquinho.